Amém. Galera, eu vou pedir para vocês irem abrindo a Bíblia em Tiago 1, 22. Primeiro capítulo, versículo 22, vamos ler até o 25. Beleza? Bom, não sei se você se considera uma pessoa que se esquece das coisas facilmente. Quem aqui se considera uma pessoa muito esquecida? Pô, mó galera, hein? Pô, a idade já tá batendo, muito bem. Bom, eu, às vezes, sou um pouco esquecido. Não muito, mas às vezes. Para você ter um pouco de noção, tem dias que eu vejo a Rafa com uma roupa nova, aí falo, caramba, como você tá linda com essa roupa. Nunca tinha visto essa roupa nova. E aí ela para e fala, o quê? Roupa nova? Você já me viu com essa roupa umas 3, 4, 5 vezes. E aí ela faz questão de mostrar alguma foto que a gente tirou juntos, no meu celular, e ainda assim eu falo, caraca, que coisa, eu nem lembrava. E é sempre assim, sempre. Cara, às vezes eu acho que fica até cansativo para ela, tadinha, mas faz parte, um dia piora. Um outro exemplo acontece com os meus pais. E a vida inteira eu sempre escuto uma pergunta que eles fazem que sempre me matou, sempre foi péssima para mim. Geralmente, estou no meu quarto tranquilo, de boa, chega meu pai, por exemplo, abre a porta assim, meio bolado e fala, o que foi que eu te pedi para você fazer? E aí ele me olha atentamente. Na minha cabeça, nesse momento, eu fico imaginando, ele realmente pediu para eu fazer alguma coisa? E ele quer que eu responda o que ele pediu para eu fazer. E eu falo, eu não lembro nem o que você tinha pedido para eu fazer. Imagina o que era para ser feito. E aí, sempre tem alguma parada que meu pai fica bolado comigo, coitado. Ele também sempre pede para eu apagar a luz assim que eu chego em casa, a luz da garagem. E aí ele fala comigo, eu dou, sei lá, uns 10 passos e esqueço completamente o que ele fala comigo e ajo naturalmente como se nada tivesse acontecido. E aí de novo vem essa pergunta, o que eu te pedi para você fazer? Não lembro. Bom, você consegue perceber, só por esses exemplos, você já consegue perceber que eu sou uma pessoa só um pouquinho esquecida. Assim, eu até daria mais exemplos, mas eu esqueci. Bom, hoje nós vamos falar sobre esquecimento. O que será que acontece quando a gente esquece do que realmente importa? E aqui, eu não estou falando da roupa da namorada, ou o que a namorada disse, ou o que o pai pediu para fazer. Estou falando de algo muito mais profundo. Quero perguntar sobre o que acontece quando nos esquecemos de Jesus e o que Ele fez por nós. Quais são esses problemas de nos esquecermos? E qual é a solução para nos lembrarmos? Vamos para a nossa leitura de hoje? Todo mundo abriu em Tiago 1, 22? Quem abriu aí diz amém. Quem não abriu diz misericórdia. Vamos lá, todo mundo abriu já? Show de pelota. Bora. Assim diz o nosso texto. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Amém. Até aqui. É um texto que eu acho muito interessante, assim, e que nos últimos tempos tem falado bastante ao meu coração.
E é maneiro que ele é sempre muito prático, né? O livro de Tiago é sempre muito prático e eu gosto muito disso. É bem objetivo, assim, bem fácil de entender. E eu admito para vocês que eu me identifico com um pouco desse primeiro homem que está no nosso texto, que olha para o espelho e esquece a aparência, né? Às vezes comigo, eu vou pegar o celular aqui para ver a hora, vejo a hora, coloco no bolso e falo, que horas são? E aí tem que ver de novo várias e várias vezes para poder ver que horas são. Mas bora para a primeira lição do nosso texto aí, sem perder tempo. Primeira lição é um erro se esquecer de quem Jesus é e o que ele fez por você. Bom, o texto fala sobre a lei perfeita que traz a liberdade. Tudo bem? Bom, quem é que cumpriu toda a lei e nos trouxe liberdade? Obviamente, Jesus Cristo. Nós devemos observá-lo e perseverarmos nele, para que não nos esqueçamos de quem ele é. Amém? Lembro que durante a pandemia, quando eu participava de uma outra célula, que infelizmente não participo hoje, mas eu lembro que um determinado dia a gente teve um quebra-gelo no início da célula, muito interessante. E a pergunta do quebra-gelo é: pelo que você gostaria de ser lembrado depois que você morresse? Gostaria de fazer essa pergunta para vocês. Pensem, pelo que vocês gostariam de ser lembrados depois que vocês morressem? Sei que é uma pergunta meio profunda, meio reflexiva, assim, mas eu gostaria que você pensasse nisso, beleza? Vai pensando. Show. É claro que todo mundo da célula deu a mesma resposta, e uma excelente resposta. Todos disseram que gostariam de ser homens e mulheres fiéis a Deus, pessoas que amavam muito a Cristo. É uma ótima resposta. Se você pensou nisso, muito bem. E eu gostaria de fazer uma outra pergunta para vocês. No seu dia a dia, ao longo da sua semana, no final de semana, na sua rotina, você se lembra do que Jesus já fez por você? E aqui eu estou perguntando isso tanto no sentido de algo específico em que Deus agiu de uma forma pontual na sua vida ou na sua conversão, mas também no sentido da cruz, pelo que Ele fez por mim e por você, por amor, há muito tempo e que tem os efeitos até hoje. Você pensa nisso ao longo dos seus dias? Você pensa isso diariamente? Bom, tem uma frase do Rodolfo Abrantes, um músico aí bem famoso, que me chama muita atenção. A frase é mais ou menos o seguinte: a pessoa que mais precisa ouvir o seu testemunho é você mesmo, porque você vai se lembrar exatamente de onde Deus te tirou. A pessoa que mais precisa ouvir o seu testemunho é você mesmo, porque você vai se lembrar de onde Deus te tirou. Em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 9 diz: muito cuidado para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem-nas na memória por toda a sua vida. Contem-nas a seus filhos e aos seus netos. Meus irmãos, nunca se esqueçam do que Jesus fez por você. E mais do que isso, não deixe de testemunhar para as pessoas que são próximas e para as pessoas distantes, se possível. Que testemunhos da sua vida você tem para contar? Já parou para pensar nisso? Se eu chegasse para você agora e perguntasse: me fala um testemunho da sua vida, algum dia em que Deus agiu poderosamente na sua vida, você estaria pronto para me contar algum testemunho? Hoje eu vou contar 2. Vou tentar ser breve, galera. Prometo. O mais recente O mais recente aconteceu durante a pandemia. E eu tive várias experiências incríveis, muito maneiras mesmo com Jesus. Foi com certeza uma época marcante para mim. E nesse período, Jesus falava muito ao meu coração. Isso durante a leitura da Bíblia, de livros cristãos, de conversas
com alguns amigos sobre a Bíblia, mas principalmente nos momentos de oração. E eu admito para vocês, com muita tristeza mesmo, que até antes da pandemia, eu praticamente não orava pelos pedidos de oração que a galera colocava pro grupo do UP, assim, o grupo de oração do UP. Infelizmente, isso acontecia. Mas durante esse momento, para, aproveitar da melhor forma o meu tempo, já que eu tinha mais tempo livre, eu falei, eu vou começar a orar por esses pedidos. E logo depois de fazer a leitura da Bíblia, eu orava por cada um, por cada pedido. E, cara, com certeza, foram um dos melhores momentos da pandemia para mim. Como Deus falava no meu coração de uma forma profunda. E várias coisas muito interessantes aconteceram na minha vida. E apesar do mundo sofrer com inúmeras perdas, com vários tipos de perdas, o que eu estava no meu coração naquele momento era uma paz indescritível. Realmente, eu não consigo descrever como era um momento incrível na minha vida. Era uma paz assim que realmente excedia todo o entendimento. E eu tenho certeza que tudo que eu sentia era fruto da graça e da misericórdia de Deus, sem dúvidas. Vejam quanto que Jesus fez na minha vida durante esse período. Um momento de caos no mundo inteiro, um momento de um problema global. Deus estava ali me guardando. Com certeza Deus guardou a gente nesse momento também. Nós estamos aqui vivos, graças a Deus. Um outro exemplo que aconteceu na minha vida foi há mais tempo. Em 2016, quando eu fui convertido ao Evangelho de Cristo, aconteceu em novembro desse ano. E eu estava no 9º ano do ensino fundamental, como eu acredito que alguns aqui estejam. E eu tinha duas opções para um feriadão de novembro. A primeira opção era viajar com a minha turma e outras turmas de 9º ano, de outras escolas, para o Nordeste. Não lembro para qual destino exatamente, mas acho que era para Bahia, sei lá. E aí, lá ia acontecer, por 4 dias, tudo que adolescente ia gostar. Adolescente do mundo, beleza? Tem esse detalhe. Ia ter festa dia e noite, ia ter a galera se pegando, ia ter, provavelmente, bebidas alcoólicas, enfim. E a minha outra opção, o feriadão, era retiro. Eu pensei, tem a galera que eu já conheço e tal, não tem tanta gente assim pra, enfim, ficar enchendo o saco. É mais barato. Então, fui pro retiro. Pensei assim, vai que Deus fala ao meu coração, talvez, vamos ver. E aí eu fui pro retiro. Galera, como foi um retiro maravilhoso na minha vida. Com certeza existe um Carlos antes e um Carlos depois do retiro. Deus falou assim, de uma forma tão incrível, que era impossível não entregar a minha vida para o meu Salvador. Quando finalmente eu entendi o sacrifício na cruz, quando eu finalmente entendi quão miserável eu sou e quão maravilhoso Jesus é, não me contive e decidi segui-lo. Seguir o nosso Deus, seguir Jesus. E desde esse dia, até hoje, a cada dia que passa, eu estou cada vez mais certo de que Jesus é de fato o caminho, a verdade e a vida. Eu não me arrependo de caminhar com Ele, nem um segundo sequer. Nem um segundo. E claro, nunca foi fácil caminhar com Jesus. Em diversas situações, eu deixei de lado amigos, deixei de lado os bons conselhos, deixei de lado, formas desonestas de me dar bem, assim. Deixei de lado até mesmo as minhas próprias vontades, os meus próprios desejos. Tudo para agradar a Cristo. E o mais incrível é que sempre vale a pena. Sempre valeu a pena. Eu não me arrependo, nem um pouco,
de deixar minha vida, de me anular, de morrer para mim mesmo, para viver para Cristo, aquele que ressuscitou por mim e por você. Tem uma música aqui na igreja que diz exatamente o que eu penso sobre essas situações assim. A música diz: eu decidi segui-lo, não volto atrás, não volto atrás. Cristo é tudo para mim, Ele é o que eu preciso, tudo para mim. Pessoal, vejam quanto Jesus fez por mim e por você. Com certeza, não há notícia melhor do que essa. Ele morreu na cruz e sofreu o que ninguém no mundo poderia resistir. Ninguém no mundo poderia resistir ao sacrifício na cruz. Tudo isso Ele fez por amor, para nos salvar do pecado e da morte eterna. Eu faço um convite para você essa noite. Entregue-se a Cristo. Não importa se é a primeira, segunda, terceira ou se é a milésima vez. Poxa, entrega a sua vida mesmo. Poxa, pode falar assim no seu coração agora, nesse momento: Jesus, eu entrego a minha vida, eu sei que isso daqui é o melhor que eu posso fazer. Gente, se serve assim de encorajamento. Pô, realmente, quando eu fiz isso, eu vi que é realmente a melhor forma de viver. E, poxa, eu acredito que a sua vida pode ser transformada, assim como a minha foi e continua sendo todos os dias. Segunda lição desse texto: é inútil ter conhecimento e não o colocar em prática. Bom, quero que você imagine um músico, mas não é um simples músico, é um músico completo. O cara toca todos os instrumentos, sabe tocar todos os estilos musicais. A pessoa pode dar aula em qualquer instrumento. Pensa assim, tipo o Jeff, do som. Cara brabo demais. Pô, pra você ter noção, esses dias eu tava chegando aqui na igreja, o Jeff tava tocando a introdução, a música, né, do Globo Rural, numa viola de 12 cordas. Pô, pra mim o cara que faz isso, sim, já zerou a vida, já ultrapassou qualquer limite. Então pensa assim no Jeff, cara brabo. Bom, imagina o cara que sabe tudo de música, chega aqui e não tem nenhum instrumento. Vocês acham que ele ia conseguir colocar o que ele sabe em prática? O máximo que ele poderia fazer seria, sei lá, cantar, assoviar, ou bater palma, enfim, alguma coisa que utilizasse o corpo, mas ele não poderia botar em prática o que ele sabe de violão, por exemplo, certo? Já que não teria algum aqui para ele poder botar em prática, então significa que o mesmo conhecimento que ele tem, ou melhor, se uma pessoa que não tem conhecimento se comparar com ele nesse momento, sem instrumento algum, seria o mesmo. A mesma atitude seria a mesma, já que não tem violão, então os dois são iguais, certo? Agora imagina também a banda do Up aqui, a Hillsong do Up. Poxa, a galera treina a semana inteira. Pô, a Ana chega aí, treina virada a semana inteira, a galera treina o gogó. Pô, Samuel toca o teclado aí. Imagina isso. Todo mundo se prepara em casa, chega aqui não tem nenhum instrumento, nem microfone, nem bateria, a bateria está em outro lugar. E aí? Você acha que tem como colocar em prática todo esse treinamento, todo esse ensaio em casa? Não. Por quê? Não tem como praticar. Então, meio que o esforço deles seria inútil. É claro que Deus se importa quando a gente se dedica para uma coisa, independente se acontecer ou não. Mas meio que não teria como botar em prática, certo? Então, meio que seria inútil todo esse esforço. Agora, um exemplo bíblico. E aqui a gente vai usar a parábola dos talentos, em Mateus 25. Essa parábola, basicamente, fala de um senhor que sai de viagem e dá alguns talentos em quantidades diferentes para os seus servos. A uns deu a mais, outro a menos, conforme a sua capacidade. E aí, teve um servo dele que teve um talento e não usou.
não colocou em prática. E aí, esse servo não só fez com que esse talento fosse inútil, mas ele mesmo se tornou inútil. Olha só o que está escrito no último versículo dessa parábola. Depois do Senhor dar um esporro nele, por ele não ter usado o talento, por ele não ter colocado em prática o que lhe foi imposto. Vejam só o que diz: lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Quando nós temos o conhecimento da palavra e não colocamos em prática, nos tornamos servos inúteis. Já parou para pensar nisso? Que se você não coloca o que está escrito aqui em prática, você se torna inútil. Você vive num mundo fantasioso. Você engana a si mesmo. Você vive numa mentira. Quando você não coloca o que está aqui na Bíblia em prática. Se você só conhece e não aplica isso. Se a gente não coloca o que aprendemos aqui em prática, cedo ou tarde vamos nos esquecer. Logo, logo, você vai se esquecer de tudo isso. Vai se esquecer do que Deus disse. Como que você vai se lembrar de ser manso e humilde de coração se você não é assim com as pessoas? Como que você vai lembrar do fruto do Espírito se você não põe isso em prática? Como que você vai se lembrar de amar o próximo como a si mesmo se isso não é algo produtivo na sua vida, se você não busca viver assim? Guardem isso. Entre o saber e o fazer existe um abismo gigantesco. Há uma distância muito grande. Uma coisa é fazer e outra coisa é fazer. Amém? Vamos então, finalmente, para as nossas aplicações. Agora vamos ver na prática, exatamente na prática, o que a gente vai fazer. O que a gente pode fazer com o que nós aprendemos hoje com as nossas lições. Primeira aplicação. Busque se lembrar todos os dias do quanto Jesus fez por você. Busque se lembrar todos os dias do quanto Jesus fez por você. Isso é um exercício diário. Não é fácil. Tipo academia. Não é fácil ir todo dia. E um dia para mim já é ótimo. Acabou ali, já está finalizado, não preciso mais. Fechou. Mas precisa ir todo dia, infelizmente. Mas a gente deve lembrar todos os dias do quanto Jesus fez por nós mesmos. Tente se lembrar das inúmeras vezes em que Jesus abençoou você, ou a sua família, ou os seus amigos. Ou ainda de quantas vezes que Ele livrou você de inúmeros problemas. Se eu falasse aqui quantas vezes Jesus já me livrou de bater ou de atropelar alguém na rua que eu não estou vendo, cara, eu ficaria aqui até semana que vem. Com certeza eu ia falar muitas vezes aqui do quanto que Jesus me livrou de machucar o carro. Machucar as outras pessoas, assim, nem tem muito problema. Mas o problema mesmo é machucar o carro. Tô brincando. Mas, assim, dirijo bem, assim, beleza, galera? Se alguém quiser pegar carona aqui comigo, fica à vontade. Só não garanto que vai chegar vivo. Mas, assim, se você realmente pensar do quanto que Jesus fez na sua vida, poxa, se você tiver paciência mesmo de parar para refletir, poxa, você vai ter muito que agradecer. Eu realmente tenho muito que agradecer por Jesus me livrar de vários problemas. Um exemplo que você pode fazer para se lembrar melhor é você anotar alguns pedidos de orações, por exemplo, em um caderno, no celular ou no computador, enfim, você dá o seu jeito. E à medida que Deus for respondendo a oração, você pode ir anotando como Ele respondeu. É algo simples. Começar aí um caderno de oração, por exemplo. Você pode chamar dessa forma. E aqui eu poderia trazer
o exemplo do George Miller, que escreveu inúmeros pedidos de oração e Deus respondeu todos eles, até mesmo depois que ele morreu. Mas eu tenho um exemplo muito melhor, da nossa querida irmã Emily Medeiros, que uma vez pregou aqui e testemunhou como que Deus falou o coração dela. Ela foi anotando durante a pandemia e realmente, assim, o testemunho dela foi muito maneiro, que ela se sentiu muito abençoada, assim, por ver como que Deus estava realmente cuidando dela naquele momento, que Deus estava cuidando da família dela. E, poxa, é um testemunho muito, muito legal, assim, e Deus falou muito ao coração dela através desse hábito. Então, poxa, fica a dica aí para você. Anota os seus pedidos de oração, anota para ver como que Deus tem respondido mesmo a sua oração, como Ele tem te ouvido. Segunda aplicação. E essa daqui é um Ctrl+C, Ctrl+V do nosso texto de hoje, porque, como eu disse antes, Tiago realmente é bem objetivo, bem prático. A aplicação é: seja praticante da palavra e não apenas ouvinte. Simplesmente isso. E aí você me pergunta: Carlos, como é que eu posso ser um praticante da palavra? Bom, simplesmente imitando aquele que cumpriu toda a palavra, Jesus, certo? Bom, e aí você me pergunta: tudo bem, mas onde é que eu vou aprender sobre ele? E a resposta é: simplesmente veja nesse livro daqui. Você vai ver como que Jesus é maravilhoso e você vai imitá-lo. Para tudo que você aprender sobre Jesus, aplica na sua vida o quanto antes. Não espera chegar amanhã, o final de semana, não espera chegar as férias, não. Aprendeu? Aplica. Simples e direto. Não fica enrolando. Vai, aprendeu? Aplica. O quanto antes. Pratica o que você aprendeu. Beleza? Não adianta você querer decorar a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, de capa a capa, saber todas as versões de cor, se você não vive um versículo. Pô, não adianta nada você saber tudo e não aplicar nada. Não é mesmo? Se você não faz isso, você está se enganando. Você está vivendo numa mentira. E olha só o que Paulo diz num versículo que eu acho maravilhoso e que, sem medo, eu poderia até mesmo tatuar na minha testa de tão incrível que é esse versículo, essa passagem, né? É o que ele diz em Filipenses 4, 8 e 9, que é até uma música que a gente tem aqui na igreja, né? A passagem diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Pessoal, o que eu quero mostrar para vocês: não basta ouvir, não basta saber, é necessário praticar, é necessário viver o que nós sabemos. E 2 recursos que nós podemos usar para nos motivarmos a vivermos em santidade mesmo, a praticar o que nós sabemos, é participando de células e discipulados. Tudo bem? Quem aqui está em célula? Pô, maneiro. Uma galera levantou a mão. Se você não levantou a mão, depois do culto, fala com quem levantou, beleza? E com esses 2 grupos, nós somos muito mais estimulados a vivermos mesmo como Jesus, a vivermos como santos mesmo. E uma grande vantagem de tudo isso é que a gente não vai caminhar sozinho. O cristão não vive sozinho. Ele está sempre em comunidade, sempre junto um com o outro, sempre ombro a ombro mesmo, caminhando, segurando quem estiver precisando, realmente levantando, sendo levantado muitas vezes. A gente precisa viver unido, junto. E assim a gente vai ter o mesmo propósito
de viver para Cristo. A gente vai realmente caminhar junto, com o objetivo de glorificar a Deus, imitando a Jesus no nosso dia a dia. Amém? Para concluir, queria trazer um versículo, porém em duas versões diferentes. O versículo é Deuteronômio 29:9. E aqui eu gostaria que você prestasse muita atenção em cada palavrinha desse versículo. A nossa versão NVI diz o seguinte: sigam fielmente os termos desta aliança, para que vocês prosperem em tudo o que fizerem. E aí, a versão Almeida, Revista Atualizada, traz mais ou menos uma definição do que é seguir fielmente. Traz de uma forma bem mais clara. Diz assim: guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpri-as, para que prosperei em tudo quanto fizerdes. E o que significa seguir fielmente a Cristo? Que significa guardar no seu coração as palavras da Bíblia, da palavra de Deus, e cumprir. Isso significa seguir fielmente. Guardar no seu coração e cumprir. Guardar e praticar. Meus irmãos, tenham diariamente a aliança com o Senhor Jesus no seu coração. E com isso, eu e você, devemos praticar para não nos esquecermos. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor nos trouxe uma palavra que realmente é muito necessária nas nossas vidas. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso e que a gente realmente pratique o que nós aprendemos hoje, que diariamente a gente lembre da sua graça e da sua misericórdia nas nossas vidas e que a gente possa realmente te glorificar, sermos gratos mesmo por cada detalhe mesmo que o Senhor nos dá assim ao longo do dia, Senhor, que seja acordarmos pela manhã, que seja comermos uma comida saborosa ou qualquer outra coisa, Pai, que a gente lembre mesmo do que o Senhor nos tem feito, que a gente se lembre do que o Senhor realmente faz por nós, pelo seu sacrifício na cruz mesmo, Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai. Toma conta das nossas vidas e que a gente realmente pratique para não nos esquecermos de você. Em nome de Jesus, amém.